Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador João Capiberibe, ele que é membro da Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado Federal e é do Amapá. E esses dois itens dessa ficha trazem o senador para o nosso estúdio porque vamos falar sobre crise ambiental. No dia 13 de novembro houve um acidente sério na bacia hidrográfica do Amapá, não é isso, senador? Por causa do manejo de duas hidrelétricas, não é isso? São hidrelétricas em construção no rio Araguari. Que, pelo visto, não estão seguindo normas que minorariam o impacto ambiental, né? A verdade é que toda e qualquer hidrelétrica, menos aquelas que são feitas a fio d'água, sem represamento, elas são menos impactantes no meio ambiente, mas, em geral, as hidroelétricas elas têm um impacto enorme, uma transformação, uma mudança na fauna, na flora dos rios em que elas se instalam. Né? No caso do rio Araguari, que, na verdade, é um rio histórico, porque a margem direita do rio Araguari, aliás, a margem esquerda até a margem direita do rio Oiapoque era contestado pelos franceses durante 300 anos, não é? Depois ficou com o Brasil. A primeira hidroelétrica construída ali é de 1976, a primeira barragem, o primeiro barramento. E agora tem mais duas obras, não é? E uma dessas obras, há pouco tempo, teve uma contenção dela, transbordou e causou alagamento de uma cidade inteira, né? Praticamente as pessoas perderam quase tudo o que possuíam. E a cada ano tem uma mortandade inexplicável de peixe. O rio é um rio piscoso e ainda a semana passada nós tivemos uma mortandade de milhares e milhares, né? Milhões de peixes, que prejudica enormemente a comunidade que vive disso. A alimentação é retirada dos rios. E a própria manutenção dessas espécies, porque como a gente viu em fotos, e se você acompanhou o argumento, foi uma entrevista que fizemos com o senador Randolfo Rodrigues no início dessa semana. Muitos peixes ovados. Exatamente, né? Porque está exatamente na época da desova. Né? Exatamente, na época da reprodução. Mas o que é instigante no nosso país, né, é que represas, nós temos mais de 600 espalhadas em todo o país. Tem represas para geração de energia, represa para aprendemos recentemente para mineração. Para mineração, no Amapá nós temos esse tipo de represa de resíduos, não é? E agora tivemos uma tragédia que talvez seja uma das mais importantes do mundo. E até porque nós não temos, concretamente, não foi dada a dimensão que essa tragédia... Ela ainda está acontecendo nessa... Não, ela está acontecendo e com repercussão quase irreversíveis, não é? E nós agora aqui no Senado há uma preocupação, há uma movimentação dos senadores no sentido de fiscalizar essas represas, não é? Porque são mais de 600 no país como um todo. Algumas delas, pelo menos 240 em situação de risco. Uau, é de muito. Risco, não é? E não há fiscalização. O Brasil tem uma das características do Brasil é a falta de fiscalização. Não é um país, mesmo eu estou aqui no Senado, essa é uma da função do congressista, e os congressistas não são vocacionados para investigar. Aliás, só que agora a gente começa a pagar caro esse problema. Eu vejo assim que há... É a prevenção, né, senador? Que a nossa cultura não é boa nisso. Beira a irresponsabilidade. E, ademais, as leis são frágeis, são feitas burláveis, que permitem que se burle a cada momento. E agora, no Congresso, se fala em flexibilizar as leis ambientais. Pois é. Esse é um absurdo. Mas eu acho que vai perder o ambiente para essa possibilidade diante dessas catástrofes que estamos vivendo, né? Porque também há incêndio na Chapada Diamantina, há o rompimento das barragens em Mariana, há o problema das hidrelétricas no Amapá, são todas a própria transposição do Rio São Francisco. No Amapá, o São Francisco está morrendo, não é? O São Francisco praticamente já não... É um rio que está se desertificando suas margens, não é? Não tem mais mata ciliar. E o governo decide fazer a transposição do rio que já não tem água, em vez de fazer a recuperação do rio.
revitalização do rio. Veja, o caso do rio Araguari, no Amapá, é gravíssimo. Porque, veja só, uma só barragem diminuiu a vazão e a pressão da água que despeja no Atlântico. Nós tínhamos um fenômeno chamado pororoca. Não sei se o senador Randolfo falou desse fenômeno. Não. O fenômeno da pororoca acontecia na foz do rio Araguari. O encontro da água do rio com a água do Atlântico. Quando elas se encontravam, havia uma rebelião de água, né? Elas não se entendiam. E havia ondas de 6, 7 metros de altura. E há algum tempo foi feito o surf da pororoca. É verdade, eu vi esse documentário, é maravilhoso. Famoso o surf da pororoca. O que é que aconteceu? A corrente, a vazão do rio reduziu, a pressão também, assoreou a margem do rio. Com a criação de búfalo nas áreas de várzea, os búfalos são animais pesadíssimos e que fazem caminho em fila indiana e abrem valas. E essas valas terminam fazendo com que a água desvie o curso. Tudo isso levou para o assoreamento da foz do rio Araguari. Não tem mais foz o rio. Não tem mais foz. Tem uma comunidade grande de ribeirinhos do rio Araguari que hoje não tem água potável. Nossa. A água está toda salgada porque o rio não tem mais força para empurrar o mar. Água do mar. E essa população está lá para poder chegar hoje nas suas casas. Tampouco não tem rio, não é? Eles chegam na Costa de Búfalos, não é? As escolas, várias escolas que atendiam essa comunidade ribeirinha, né? Os alunos, para chegar lá, chegam em Costa de Búfalo. Isso é irreversível, senador? Isso é irreversível, não tem mais como. Imagina como a gente iria. E o Estado teria que fazer uma dragagem, mas isso é uma fortuna. É como, por exemplo, resolver o problema do Rio Doce, que está absurdamente contaminado. O Rio Doce morreu. Não é? As comunidades. O que aconteceu no Amapá, em pequena escala, com pequenas comunidades, na foz do rio Araguari, vai acontecer a dezenas de cidades por onde passa o Rio Doce que estão ficando sem abastecimento de água potável. Olha a loucura, um dos países que concentra a maior biodiversidade do planeta, bacias hidrográficas fantásticas, água de qualidade, e nós estamos ficando sem água. São Paulo está sem água, Minas Gerais agora, milhares de pessoas, Espírito Santo, por causa da insanidade desse país, né? É uma coisa absurda. Eu te falo isso porque no meu estado, eu fui governador. E eu governei fundamentado nas teses da Agenda 21, com olho na economia e um olho na natureza. Uso sustentável. E juntando as duas coisas para melhorar a vida social, não é? Um programa de desenvolvimento sustentável. Mas eu tive uma reação tão forte da elite local predatória, não é? Essa elite nacional, que é a elite que destrói qualquer coisa para ganhar dinheiro, não é? Porque a ganância leva à destruição da natureza. E o Brasil é isso. O Brasil, desde do século XVIII, não é? Que vem destruindo a natureza. Não é? Os pilares do desenvolvimento brasileiro: destruição da natureza, exclusão social com o escravismo, até o finalzinho do século XIX, e dependência externa. Então, vamos plantar soja. Aí a gente exporta água, não é? Exporta solo e desindustrializa o país, não é? Esse é o modelo. Eu acho que o Brasil não resiste mais 100 anos. Nós vamos desertificar esse país. E, senador, como sendo senador da Comissão de Meio Ambiente no Senado Federal, o que se faz? Né? Agora, nós temos que... essa ideia de flexibilizar a legislação ambiental tem que ser engavetada totalmente. Nós temos que endurecer a legislação e, sobretudo, endurecer a fiscalização. Fazer com que o governo... Veja, eu comparo muito... Porque o meio ambiente é um patrimônio. Não é? Com certeza. E nós dependemos, a nossa economia depende da preservação desse patrimônio. Então, nós precisamos ter auditorias permanentes, não é? Em relação ao uso
do patrimônio ambiental. Nós não temos uma contabilidade do que nós fazemos um investimento econômico, usamos água, usamos solo. Mas cadê o IBAMA, por exemplo? Não tem nem lei ainda de patrimônio. Agora que nós estamos tramitando uma lei para estabelecer uma contabilidade do uso da natureza. Nós não temos isso. E depois, o IBAMA é uma... não ter, mas sim, uma fiscalização, um critério, a própria concessão das licenças ambientais. Nós vamos torná-las transparentes. Isso é uma coisa que a Comissão Permanente de Transparência e Governança Pública vai fazer, mas para permitir que as comunidades locais, que são interessadas em preservar o seu patrimônio natural, possam participar. Porque o Estado brasileiro... Não diga para ninguém, está falido. O Estado brasileiro não é apenas o governo da Dilma. Não é? O governo da Dilma é uma sequência de outras irresponsabilidades que se cometeram com o Brasil. Infelizmente, eu tenho que reconhecer isso. O Estado brasileiro, que foi feito por poucos e para poucos, está falido. Não é possível, nós estamos destruindo a natureza desse país. Então, a gente encerra essa entrevista com um alerta. E esperando porque, como o senhor disse, os senadores estão se mobilizando. Nós vamos ter uma sessão temática em plenário, a Comissão de Meio Ambiente vai destacar um grupo de senadores para ir a esses locais, não é? Tem uma comissão de fiscalização das barragens, porque são mais de 600, dessas 600 tem 200 e poucas em situação de risco. Então, nós precisamos fiscalizar. Em que região elas estão? Puxa, a gente podia voltar para falar Brasil sobre todo, elas. Eu posso trazer o mapa das barragens na próxima. Só volta, senador, volta para falar com a gente. Voltar. Então, está combinado, grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever essas entrevistas ou outros dos nossos programas, acesse o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.